Muito obrigada pela sua intervenção. Nós vou dar aqui a possibilidade de mais uma intervenção aos meus quatro. Eu fui uma coisa. Vou começar por si. Só estou a dizer que é a última intervenção, e é aqui do chamado Paulo, se assim se pode chamar. Começa pelo seu trabalho. O senhor colocou a questão, entretanto saiu. Pronto, a cantina social não era para. Não é essa a questão. Eu já, aliás, não fui sozinho, não fui apenas eu que chamei a atenção das rupturas que estão na sociedade, e em particular numa instituição fundamental da sociedade que é a família. As rupturas e disfunções entre as gerações estão a afetar profundamente e estão-nos a colocar desafios novos para encarar como é que tudo isto deve funcionar. Quanto às instituições sociais, é o que eu disse, e eu julgo que é mal interpretado, entender nesse sentido, porque o que eu disse se resume isto. Este ministro coloca como referência de êxito deste governo no plano social o facto de se ter passado, o último discurso que eu vi, neste momento já pode ser maior, de se ter passado de 150 cantinas sociais para 750 cantinas sociais. Quando o país tem estas cantinas sociais, já agora posso dizer que eu faço parte de uma instituição social que tem uma cantina social e eu também ajudei a também contribuir para que a cantina existisse na aldeia onde nasci. Mas o problema, é preciso sermos solidários, e quando as pessoas estão no limite, há que, em primeiro lugar, proteger a vida e tudo o resto. Agora, do ponto de vista de uma estratégia de governação, esta multiplicação das cantinas sociais só significa uma coisa: o país está a empobrecer, o país está a ficar desarmado, e isto não é admissível. E, portanto, eu aceito todos os sentimentos, mas chegamos a um tempo em que é preciso mesmo confrontar posições. Eu tenho participado nos congressos das IPSS, da CNIS, aliás, nos últimos participei em todos, convidados, desafiaram-me a refletir, encerrei o debate da pastoral da cultura e da pastoral de duas pastorais em Fátima nos 2 últimos anos, e confrontei com este problema que vou acrescentar ao que disse anteriormente. Nós não podemos permitir o retrocesso da cidadania social para uma caridadezinha assistencialista. Há que valorizar a caridade enquanto conceito e enquanto valor naquilo que a caridade pode ter de valor, mas não é por esta via. O grande avanço é a cidadania social. É a colocação nas pessoas dos seus direitos e a responsabilização dos indivíduos pelos seus direitos, a que corresponde uma atitude de deveres. E os mais desprotegidos, quando os seus direitos são entregues à sobrevivência prestada por uma instituição, a coisa está mal. Está mal para o indivíduo e está mal para as instituições. As instituições que são necessárias na sociedade não são a mesma coisa num Estado social de direito democrático ou num Estado que já não é social e que já não é de direito democrático. Este é que é o problema de fundo. E posto isto, queria colocar aqui uma questão muito rapidamente. A propósito que o amigo José Ramos, e como sabe tenho grande apreço por si, pelo seu trabalho, colocou que é a ideia do frentismo. Para dialogar com toda a clareza. Estivemos aqui a falar, o pretexto é a Primeira Guerra Mundial e o enquadramento que o Presidente da Câmara aqui nos deixou no início. E retomando, nós, por exemplo, somos chamados a observar que o esforço de frente popular, e não só, feita entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou de frentes, não foi pequeno. Foi um esforço enorme, com resultados até. Basta olhar para a Espanha, o que foi a República num determinado espaço, com resultados, com enormes sacrifícios. E, portanto, as frentes, quando o descalabro é grande, e julgo também estará de acordo, é mesmo preciso fazer frentes. E esta coisa de dizer, não, é fácil juntar, não é nada. É preocupante que seja necessário chegar a isto e que isto aconteça. É preocupante. Agora, não chega a isso.
Então, porque gosto de me colocar à esquerda, então eu digo, a resistência é para fazer. Aqueles que se afirmam de esquerda têm uma obrigação, princípio, ética, moral, de identidade, mas também muitos que estão ao centro de unir esforços e até que estão, do ponto de vista de arrumação política, até que estão à direita, mas têm uma visão da sociedade com um conjunto de valores que nos faz aproximar destes aspectos. A resistência é indispensável em todos os planos. No social, no trabalho, nas questões do trabalho, na política, é necessário. Não chega. Segundo aspecto, há que, nesta dinâmica de frentismo, evitar atitudes fraticidas, porque as décadas de 30 e de 40 do século passado, já no final da década de 20 era visível, mas a década de 30 está cheia de situações de atuação fraticida. E é preciso, em alguns casos foram duras como o diabo, não é? E é preciso evitar isto, e sermos mais capazes de diálogo, de conjugação de esforços. Mas depois há a resposta, que é a construção de propostas, que é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Mas não há outro caminho que não seja o projeto e a ação. O projeto e a ação. Agora, não podemos aceitar uma atuação de resistência e ainda por cima, dando como adquirido, que não há alternativa, há inevitabilidade. O que nega o futuro é esta inevitabilidade, esta afirmação de que não há alternativa. É sempre necessário insistir na construção de alternativas. E eu, em relação ao trabalho, nós estamos aí às portas de um ciclo político que se deseja que seja nulo. Usando uma expressão do meu querido amigo António Casimiro Ferreira, cá de Coimbra, direi, é preciso uma moratória séria sobre o trabalho. Este desequilíbrio e esta aniquilação de condições que permitem avançar. O mês passado participei na organização, eu, o António Casimiro, por acaso, o Jorge Leite e o diretor da Escola de Direito da Católica do Porto, organizámos na Católica do Porto um debate que terminou com uma discussão sindicalista e empresário, um empresário bem conhecido, dirigente empresarial deste país, e a conclusão, numa perspectiva estratégica para responder aos problemas, é que não se pode deixar encaminhar as relações de trabalho para a mera dimensão individual e que é preciso recomposições coletivas e que é preciso outras relações de poder. Era esta a conclusão. É contra as teorias que nos são vendidas agora nas receitas do Fundo Monetário Internacional e da OCDE. Posso dizer, o engenheiro José António Barros, conhecido dirigente da CIP e dirigente empresarial, a dizer isto não pode ser. Não dá. Claro que enquanto o pau vai bem, folgam as costas, diz o povo, não é? E, portanto, vai-se afirmando princípios, mas a coisa é complicada. Então, primeiro desafio, uma moratória sobre as questões do trabalho. É imperiosa. Sobre o social. Como é que conseguimos crescimento económico? Como é que conseguimos qualificação dos sistemas de provisão pública da proteção social e um sistema de justiça e de combate às desigualdades? Como é que discutimos o tal relacionamento em relação à União Europeia? Como é que podemos agir? Não há mais tempo para pôr de lado. Nós tínhamos por isso, em meio de passagem, eu e o Francisco, trocamos impressões. Se quer uma proposta, usando a imagem que até referiste, se quer uma proposta para os próximos 10 anos, é metade de um período em que nós temos que resolver um problema que não está. A despesa e a receita do Estado, comparado com 2007, aumentou. Aumentou a receita e aumentou a despesa. Porquê é que aumenta a receita? Uma brutalidade de impostos, não é? Essencialmente sobre o trabalho. Porquê é que aumenta a despesa? Porque a dívida aumentou uma parte é inevitavelmente o aumento dos encargos com a proteção social, porque o sistema... Então basta lembrar, em 73 nós tínhamos não chegava a 400 mil pessoas em 73 com acesso à reforma. Hoje temos milhões. E temos gerações, como a doutora Rosário referiu, como a Rosário Gama referiu, temos gerações de trabalhadores que fizeram grandes carreiras contributivas, contribuíram e que têm outras qualificações a chegar ao sistema e, portanto, isto é inevitável.
Mas já agora, sabem quanto é que era preciso Portugal, o crescimento económico desde 2007 para cá, para o orçamento da Segurança Social, apesar desta quebra de 500 mil empregos que nós tivemos? Sabem quanto era preciso o crescimento do PIB para que o orçamento da Segurança Social estivesse equilibrado? Apenas 1,5%. Apenas isto. E, portanto, nós temos que colocar esta questão em prioridade. A valorização do trabalho. Eu dizia, fugiu-me uma questão que eu julgo que é interessante. É que, por exemplo, e agora o debate-se muito, o que é que vamos fazer nos próximos 10 anos? 10 anos é metade do tempo dos tais condicionalismos europeus fortes. Então, como é que vai? Não podemos fugir da discussão das questões europeias. Não podemos. Nós esta dívida não é pagável para nós termos direito a uma série de outras coisas. Vamos ter que encontrar soluções. Há que discutir isso. Daniel, eu tenho que ficar por aqui. Eu vou